mais um vídeo para falar sobre Portugal, esse lugar encantador na Europa. Eu acho que Portugal tá uma porta de entrada para nós brasileiros, porque Portugal é uma cidade que já tem a facilidade do nosso idioma português. E, gente, é um português mesmo, nosso, a gente entende o que eles falam, eles entendem o que a gente fala e a gente se entende super. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Uma curiosidade é que lá em Portugal eu conheci muitos brasileiros trabalhando lá, muitos. Então, guia turístico era brasileiro, garçom, caixas de bares brasileiros. Então, assim, todos muito simpáticos. E claro que eu perguntei aí, vocês gostam de morar aqui? Tem vontade de voltar para o Brasil? E por incrível que pareça, ninguém querendo voltar para o Brasil, todos muito felizes, apesar de ganhar aquele um salário mínimo que é 1.000 euros, tá? Então, com 1.000 euros, você não consegue viver esbanjando, você vive na sua limitação, mas vivem e gostam. Talvez pela segurança, porque muitos deles colocaram isso para mim, que viver lá é viver com segurança, né? Um deles me contou um episódio que ele estava andando na rua e estava vindo 3 rapazes de frente, que ele ficou com medo, ele achou que ele ia ser assaltado, e aí me deu ré. Ele fez a volta e foi embora andando. E ele falou assim, sabe, é aquele medo brasileiro, e lá não é isso. Você vai encontrar com várias pessoas vindo na sua direção e as pessoas estão cuidando da vida delas, né? Que, aliás, quero contar isso para vocês, pickpockets. O turista caminha tranquilo, curtindo as belezas da Itália, e de repente... Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! O aviso em alto e bom som deixa todo mundo em alerta. E bota pra correr esses aí. Attenzione borseggiatrici! Quem são? Batedores de carteira que se aproveitam da distração de turistas para furtar. Fora! Fora! Attenzione! Mexem em bolsas, levam documento, dinheiro e celular. Geralmente são jovens, bem vestidas e que se confundem com os próprios turistas, mas que dão no pé quando ouvem essa voz. Me perguntaram isso. E aí, você viu algum caso, né? Gente, não vi nada. Não vi ninguém gritando que tinha sido assaltado. Não vi ninguém gritando pickpocket. Não vi nada. Não tive nenhum pertence meu roubado. Isso porque é o tempo todo andando com o celular na mão, porque você tá tirando foto, você tá filmando, você tá tirando foto de você nos lugares, e nenhum problema, tá? O único lugar foi no Cabo da Roca, que é um lugar que foi uma pausa, assim, muito rápida, entre Sintra e Cascais, ele parou no Cabo da Roca, que essa cidade, ela era considerada o fim do mundo, porque eles entendiam que, antes de descobrir a América, entendiam que ali acabava o mundo, né? Então, quando a van parou ali, o nosso guia falou, ó, deixem de preferência a bolsa aqui na van e saiam só com o celular, porque aqui já houve relatos de pickpocket. Bem, ali quem estava conosco, ninguém relatou nada. Achei engraçado até, né? Porque a bolsa você deixa, mas o celular você anda, então não é roubado o celular, né? Mas não tivemos nenhuma situação. E andei Lisboa, andei Porto de noite, até porque, gente, anoitecia 9 horas da noite. Então, enquanto é dia, você está indo para os lugares, as lojas fecham por volta das 9 horas da noite. Depois disso é que as pessoas vão parar em algum lugar para jantar e depois disso que elas vão embora. E como eu fiquei bem localizada em todos os lugares, muitas vezes a gente voltava até a pé. Então, sem risco, eu e minha filha, sem risco. E eu não tive nenhum caso desse, nada, não presenciei, não tenho nada a dizer sobre isso, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês, que eu ainda não falei, foi o valor que eu paguei nas passagens aéreas. Gente, eu paguei em milhas, com certeza, né? Milheira que não vai pagar em milhas, tem que pagar em milhas. E quanto que me custou? Primeiro, eu comprei essas passagens 41 dias antes do voo, antes do meu embarque. Então, eu comprei muito próximo da data mesmo que eu ia viajar, e o que isso eu quero dizer é que se eu tivesse comprado com antecedência, certamente teria sido ainda mais barato, mas eu comprei os trechos de ida, meu e da minha filha, cada um,
por 69 mil milhas, tá? Então, 69 mil milhas eu, 69 mil milhas ela. Nós fomos de econômica. Bem, como é Latam, eu posso dizer que o serviço de bordo é muito bom, tá? Mesmo na econômica. E a econômica, gente, ela leva a gente para onde a gente quiser. Se você quiser mais conforto, você vai lá e pega uma cabine premium, você viaja executiva, mas a econômica vai te levar também para onde você deseja ir. Nós somos de econômica, 69 mil milhas, eu paguei com milhas. Já o retorno, que foi um voo direto, porque a ida teve uma escala em Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, Lisboa. Já a volta, voo direto, 89 mil milhas. Então, quando eu paro para pensar que, vamos arredondar, 70 com 90 vai dar 160 mil milhas ida e volta, eu conseguiria um valor menor em milhas? Sim, se fosse com bastante antecedência. Para o tempo que eu estava próxima da viagem, eu achei que estava excelente, estava muito bom, tá? E o serviço de bordo muito bom, um atendimento excelente na Latam, fui e voltei de econômica. Não tenho nada a me queixar, tá? Então, foram esses os valores. Karina, como que você fez para acumular esses pontos? Gente, tudo que eu compro Livelo ou Esfera. Eu compro por ali. Tanto que eu comprei meu seguro viagem pela Livelo, eu comprei os meus hotéis, né, os hotéis que eu fiquei, as reservas que eu fiz pela Livelo. Então, sempre, e aí eu vou ganhando acúmulos mais robustos de pontos, né? Então, vou juntando meus pontos ali. Tem os pontos que eu também acumulo no meu cartão, e o meu cartão, apesar de ter o cartão da Latam, eu tenho um cartão onde meu acúmulo de gastos, ele tá num cartão que ele não vai para nenhum lugar, ele fica lá. E aí eu vou e eu transfiro para onde eu quero, e eu transfiro a partir do momento que tem uma bonificação de transferência. Então, sempre eu faço isso, com bonificação de transferência. Então, só dessa bonificação de transferência eu já ganho 30%. 30% para transferir meus pontos para Latam. Então, eu faço dessa forma e aí eu acumulo. Se você for para pensar no total ali de gastos, né, que foram mais de 300 mil milhas, eu fiz dessa forma. Então, o que eu quero dizer aqui é muito possível. Tem gente que fala, não é possível. Gente, é possível sim você acumular muitas milhas, muitas milhas. Tem o cartão de crédito certo, o que te dê mais milhas, o que te dê mais pontos, se for esse seu objetivo. Por quê? Porque tem vários tipos de cartão. Eu quero um cartão que só me dê acesso à sala VIP. Então, você se preocupa com isso, você não está, às vezes, tão preocupado com aquele que vai te dar mais pontos, mas eu me preocupo. Se é para fazer uma compra, eu vou buscar aquele que nem para reservar o hotel, você tem lá Decolar, hotéis.com, você tem várias opções, mas eu vou naquele que naquele momento está me pontuando mais. Então, eu sempre faço a minha continha deste jeito. E aí eu consegui, então, fazer essa viagem com milhas, 100% de milhas Latam. E fechei bem próximo ainda da data, né? Eu tinha essa flexibilidade. Mas se você fizer com antecedência, você vai pagar menos ainda, o que eu acho melhor, né? Mas a ansiedade era muita para viajar, então eu fui desse jeito mesmo. Então eu queria compartilhar com vocês. Esses foram os meus gastos durante essa viagem para Portugal. Eu acho que eu mencionei todos os gastos que eu tive para vocês, meus passeios, quanto que eu gastei em média por dia. E tem eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Não sei se vocês vão se interessar, vão gostar. Talvez vai ser um vídeo até mais curtinho. Que eu fui na Sephora ou Sephora com a minha filha. Ela quem queria comprar determinados produtos. Ela já tinha juntado um dinheirinho para gastar lá. Que não foi um dinheirinho, foi um dinheirão, né? Mas eu posso fazer também o valor que custava dos produtos lá e quanto custa aqui no Brasil. E aí isso fica para um próximo vídeo. Eu adoro! Eu também! Que demais! E eu acho que eu trouxe tudo para vocês. Eu conheci esses lugares. E claro, né? Quais foram os lugares que eu conheci dentro desse meu roteiro, né? Então, de Lisboa, eu fui até Sintra, Cabo da Roca, Cascais. No trajeto Lisboa até Porto, eu fui para Óbidos, eu fui para Aveiro.
Fui bastante lugar. E aí eu fui para... Aí do Porto, eu amei o Porto, amei a vibe, amei aquele cais da Ribeira, amei onde tem aquela ponte Luís I. Um clima maravilhoso, gente. Que lugar legal. Então, do Porto, eu fiz o passeio para Santiago de Compostela. Um passeio que emociona, toca a gente. Eu fiquei emocionada dentro da igreja, porque esse passeio, você chegou em Santiago, a gente fez um tour ali pela cidade, almoçamos, né, por indicação do nosso guia, então a gente chegou num lugar que não tinha fila, foi bem tranquilo, não foi um almoço caro. E aí, depois do almoço, eu fui para a fila para fazer o tour dentro da igreja. Então, esse tour dentro da igreja, além de ver o altar, ver todos os ângulos ali da igreja, você passa por dentro da igreja, onde você passa pelo sepulcro, e aí você sobe lá pro altar, você passa por cima do altar, onde tem a imagem de Santiago. Ele tá de costas, assim, mas você vê a imagem, e aí você desce e continua o seu percurso lá na igreja e depois sai. Dentro da igreja eu achei super legal porque tem o confessionário, e tem o confessionário em vários idiomas. Então você pode confessar no inglês, no espanhol, no português, no alemão. Achei isso muito legal também, né? Mas assim, na hora que eu fiquei de frente com o altar, aquilo foi uma coisa que me emocionou. E eu que me declaro cristã, então me emociona, como me emociona ver os peregrinos, né? Então, aquilo foi uma viagem que me tocou também. E além de Santiago ser lindíssima, ser linda, né? Ali na Espanha. Então, eu gostei bastante. E aí, no caminho de volta de Santiago, ele ainda parou, nós ainda paramos em Valência do Minho. Só que Valência do Minho já é Portugal, né? Então, foi a nossa última cidade que a gente conheceu, né? Tirando Porto e Lisboa. E uma graça também, uma cidade linda, como todas. Gente, eu não vi lugar feio, não vi lugar nada. Tudo lindo, maravilhoso. E uma viagem que deu certo do começo ao fim. Eu sou muito organizada. Eu sou aquela pessoa que eu gosto do roteiro bem feito. Eu calculo o tempo, se dá tempo de um lugar para outro, que eu também não gosto de... não dá tempo de comer. Não, eu tenho que ter tempo para comer, ter tempo para apreciar um vinho, já que eu estava no Porto. Então, eu fiz essa viagem muito bem pensada e uma viagem muito importante para mim também, porque eu fui com a minha filha, então a gente estava criando memórias, porque viajar é isso, é criar memórias, né? Eu acho que o melhor presente que você pode dar para alguém é criar memórias com aquela pessoa. E a gente teve muitos erros ali de gravação, que eu não vou compartilhar aqui, muitas coisas engraçadas que aconteceu com a gente. Então, assim, gente, foi 100% perfeito, né? Então, essas foram as cidades que nós conhecemos, os lugares para quais nós fomos, né? E Portugal vale muito a pena. Eu acho que é uma porta de entrada, sim, na Europa para nós brasileiros, pelo idioma, pela receptividade, as pessoas são receptivas a nós, porque é uma cidade mais barata comparada a outros países europeus, e é isso. Eu estou muito feliz, eu espero ter compartilhado um pouco da minha vivência portuguesa com todos vocês. Então, até o próximo vídeo, e eu faço da Sephora ou Sephora. Sério que você tá fazendo isso? Eu não disfarça não, que eu tô vendo você tocar o sininho da vaca. Quem tá tocando esse sininho? Vai, você vai entrar lá? Tô gravando. Tá. Vai, Beatriz. Vamos? Você não quer entrar? Aquela loja queridinha daqui. Ai, que eu preciso entrar. Tudo bem. Esse aqui já começa muito legal. O que é isso? O cocôzinho toqueando. Mentira. Faz o barulho. Que vergonha, Beatriz. Desliga isso. Você vai derrubar.